Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse o site e confira. Oi, gente! E aí, estão preparados para a terapia depois desse vídeo? Brincadeiras à parte, eu queria dizer que, número 1, esse vídeo é muito mais uma recomendação de leitura do que qualquer outra coisa. E número 2, que assim como no vídeo sobre amor romântico, nós vamos focar na origem histórica da visão moderna de amor maternal. E não na minha opinião sobre o amor materno, se é extinto ou não é, etc. E 3, eu achei importante fazer esse vídeo por nós já termos falado sobre a Revolução Francesa. E esse acontecimento, assim como os filósofos iluministas por trás dele, foram em grande parte os responsáveis por essa visão que nós temos hoje de amor materno. Vocês já pararam para se perguntar como nós tivemos a transformação de mães desinteressadas em uma figura animalesca disposta a proteger a sua prole, não importando o quê? Sendo que há poucos séculos nós tínhamos a geração de filhos como uma forma de criar mão de obra, ou assegurar um legado, no caso dos nobres. O livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, da Elizabeth Badinter, que aliás está esgotado, pelo menos em versão física, mas tem PDF integral na internet, bem fácil de achar. Ele diz que já há muito tempo entre a área acadêmica, a ideia de instinto, no que diz respeito aos humanos, perdeu valor. Mas quando se trata sobre instinto materno, há uma enorme resistência. E não apenas entre os leigos, mas muitas vezes na academia. Há uma grande resistência em cessar com o uso desse termo para se referir às mulheres. E que por simples costume, nós nos agarramos ao imaginário acerca desse conceito. Algo que é importante ressaltar é que o estudo da Badinter foca nas mulheres francesas, por essas terem aderido massivamente ao uso de amas de leite, algo que a autora defende ter sido uma das formas que as mulheres encontraram para se emancipar de alguma forma, livrando-se do cuidado dos filhos e voltando-se para a vida em sociedade, algo que parece ter começado no século XVI e crescido nos anos seguintes. Ela fala que em 1780, das 21 mil crianças nascidas em Paris, apenas 1.000 foram amamentadas pela mãe. E eu cito: são numerosas as crianças que morrerão sem ter jamais conhecido o olhar da mãe. As que voltaram alguns anos mais tarde ao teto familiar descobrirão uma estranha, aquela que lhes deu a luz. Nada prova que esses encontros tenham sido vividos com alegria, nem que a mãe tenha se apressado em saciar uma necessidade de ternura que hoje para nós parece tão natural. Lendo os números dos tenentes da polícia da capital, não podemos deixar de fazer uma pergunta: como explicar este abandono do bebê numa época em que o leite e os cuidados maternos representam para ele uma maior possibilidade de sobrevivência? Como justificar tamanho desinteresse pelo filho tão contrário aos nossos valores atuais? As mulheres do antigo regime terão agido assim sempre? Por que razões a indiferente do século XVIII transformou-se em mãe coruja nos séculos XIX e XX? E é este questionamento que ela busca responder durante todo o livro. Em outro trecho, é mencionado como a criança era tida muitas vezes como um estorvo, especialmente entre as burguesas, uma vez que atrapalhavam as atividades sociais e a vida conjugal. Há citações de médicos que dizem que o cuidado dos filhos é um encargo constrangedor na sociedade e que os hábitos da vida mundana são boas razões para não amamentar. Logo, podemos ver que a sociedade em geral esperava esse tipo de comportamento frio dos pais. Ao comentar sobre a sua pesquisa e o número de mortalidade relacionado a diferentes amas de leite e o fato que muitas mulheres continuavam a entregar os seus filhos, as amas que já haviam causado a morte de algumas das suas crianças por negligência, Elizabeth diz ter recebido todo tipo de comentário tentando justificar o comportamento das mães, especialmente alegando que os costumes eram outros, e de fato eram. Mas essa falta de preocupação com a sobrevivência da prole? Não. Havia um mínimo interesse no bem-estar dos filhos, mesmo naquela época. Então, ela passou a se perguntar por que é tão difícil admitir que algumas mães simplesmente não se interessam pelos seus filhos, independente dos costumes que prevaleçam em cada época. O que a autora defende desde o início é que o amor materno não é algo inerente à condição feminina, e que o fato de essa ter gerado uma vida e a carregado durante 9 meses, etc., não fará com que ela se preocupe mais com seu filho do que com um estranho, se não houver as condições sociais e comportamentais necessárias para isso. Mais do que instintiva, a maternidade, como conhecemos hoje, é algo que evoluiu socialmente e tornou-se uma forma de controle, uma estratégia utilizada para manter as mulheres restritas ao âmbito privado.
atando-as aos filhos, algo que, por exemplo, não aconteceu com o amor paterno. Porque, vejam bem, não houve um movimento que defendesse a necessidade de aproximação afetiva dos pais com seus filhos e a sua educação. Podemos encontrar alguns exemplos em que é possível notar o estreitamento dos laços entre mães e filhos, como durante a Revolução Francesa, por sugestão dos próprios líderes jacobinos, na colonização protestante nos Estados Unidos, que voltava a educação como uma responsabilidade feminina, a tradição de letramento judaica. Tudo isso coloca sobre os ombros da mãe o papel de educadora, ou seja, daquela que precisa dedicar o tempo a essa convivência e esse tipo de preocupação. Não é à toa que tantas mães sofrem com o complexo de péssima mãe, e é realmente esse o nome científico da coisa, em que elas acham que não fazem o suficiente pelos seus filhos e não conseguem ser essa figura toda poderosa que está por todos os lados e que dedica-se exclusivamente ao bem-estar dos filhos. Ou seja, é difícil para as mães aceitarem que elas são só humanas. E esse heroísmo da maternidade foi algo que encantou primeiro as burguesas, que viram na condição de mãe iluminista e na tomada de rédeas da educação uma forma de se libertar do papel de senhora apenas os objetos da casa, e passar a mandar em figuras humanas. E não da forma em que mandavam nos empregados, pois nesse quesito o poder dos seus maridos ainda superava, mas de forma ainda maior, uma vez que se difundia a ideia do poder materno sobre o paterno na educação dos filhos. Essa educação, porém, nada tinha a ver com a felicidade ou a união aos filhos, pois o que vemos no capítulo A Persistência do Desprezo pela Criança é que em nenhum momento se leva em consideração o afeto pelas suas crias. A criação dos filhos tornou-se apenas uma disputa de poder, onde vencia quem recebia o direito de tomar decisões acerca dos herdeiros. E apesar desse distanciamento emocional persistir, já estava formada a imagem sacralizada da mãe, a responsável pela casa, por seus bens e suas almas. Temos agora a rainha do lar. Por outro lado, essas mulheres perderam a maior parte da sua liberdade social, estando mais uma vez confinadas à esfera doméstica. O livro da Badinger nos faz enxergar além da figura materna da tradição católica, lançando um olhar humanizado e por vezes feio sobre o que significa ser mãe. Não é nenhuma ação divina, mas simplesmente algo que acontece com muitas mulheres, mas que não se encerra como seu destino. Bem, pessoal, é isso por enquanto. Eu espero que vocês realmente leiam um pouco mais sobre o assunto e fica aí a dica desse livro, que é excelente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome da autora e do livro, para não ficar nenhuma dúvida. Então, deixe suas perguntas aqui nos comentários e inscrevam-se no canal, por favor. Até mais!